Foi em 1975 que a Organização das Nações Unidas ONU começou a celebrar o dia 8 de março como Dia Internacional das Mulheres, na busca por evidenciar a discussão sobre a importância da igualdade de gênero, do combate à violência e da garantia dos direitos de meninas e mulheres. Mas a celebração tem suas origens no começo do século XX, em manifestações ligadas aos direitos das mulheres trabalhadoras. A data passou a ser definitivamente estabelecida a partir do dia 8 de março de 1917, com a realização de uma manifestação de operárias por pão e paz, na atual cidade de São Petersburgo, na Rússia. 9 anos antes, em 8 de março de 1908, já havia ocorrido um encontro massivo em Nova York, nos Estados Unidos da América, Estados Unidos, em defesa do sufrágio universal, com a presença de um comitê feminino local para apoiar o voto das mulheres. No Brasil, as mulheres só passaram a exercer o direito ao voto em 1932. As casadas, porém, só o puderam fazer em 1934, e até 1962 elas só podiam trabalhar fora se o marido anuísse. Atualmente, a presença das mulheres na educação brasileira é forte. Hoje, as meninas apresentam, inclusive, maior sucesso na trajetória escolar. Entre a população adulta com mais de 25 anos de idade, 49,5% das mulheres e 45% dos homens concluíram o ensino médio, de acordo com dados da PNAD Contínua 2018. No ensino superior, elas compõem 55% das matrículas de graduação. Na docência, esse fato se repete, elas também são maioria. Ainda assim, nem tudo é um mar de rosas. Conforme as mulheres vão progredindo na carreira acadêmica, por exemplo, esse cenário muda. No Brasil, apenas 1 em cada 4 pesquisadores seniores são mulheres. A maternidade e a desigualdade na divisão das tarefas domésticas são alguns dos fatores que dificultam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal das mulheres, mas não dos homens. 1. Entre as informações transmitidas no texto está a de que as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto tardiamente em comparação com as mulheres de países como Rússia e Estados Unidos. Certo. O texto menciona que no Brasil as mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932, enquanto na Rússia e nos Estados Unidos as mulheres já estavam envolvidas em manifestações e movimentos pelo sufrágio universal desde o início do século XX. Como a manifestação de 1908 em Nova York e a de 1917 na Rússia. Isso indica que o direito ao voto foi conquistado de forma mais tardia no Brasil em comparação com esses países. 2. Da leitura do texto é correto concluir que o cuidado com os filhos e a carga de trabalho doméstica interferem sobremaneira na progressão da carreira de homens e mulheres, gerando prejuízos para ambos. Errado. O texto afirma que a maternidade e a desigualdade na divisão das tarefas domésticas são alguns dos fatores que dificultam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal das mulheres, mas não dos homens. Portanto, fica claro que esses fatores interferem de maneira significativa na progressão da carreira das mulheres, mas não geram os mesmos prejuízos para os homens. 3. De acordo com o texto, a discussão sobre a importância da igualdade de gênero, do combate à violência e da garantia dos direitos de meninas e mulheres foi intensificada em todos os continentes a partir da celebração do Dia Internacional das Mulheres pela ONU. Errado. O texto afirma que a ONU começou a celebrar o Dia Internacional das Mulheres em 1975, com o objetivo de evidenciar essas discussões. No entanto, ele não menciona que a intensificação da discussão ocorreu em todos os continentes ou que isso foi um resultado direto da celebração pela ONU. A afirmação extrapola as informações do texto. 4. Segundo as informações presentes no texto, a despeito da garantia relativamente recente de direitos das mulheres em diversos campos, atualmente, no Brasil, há mais mulheres que homens com o ensino médio completo, além de elas serem mais numerosas no ensino superior e na docência. Certo. O texto informa que, entre a população adulta com mais de 25 anos de idade, 49,5% das mulheres e 45% dos homens concluíram o ensino médio. No ensino superior, elas compõem 55% das matrículas de graduação. Na docência, esse fato se repete, elas também são maioria.
5. O vocábulo conforme introduz, no segundo período do quinto parágrafo, uma oração que expressa, em relação à oração subsequente, circunstância de conformidade. Errado. No contexto apresentado, o vocábulo conforme no segundo período do quinto parágrafo conforme as mulheres vão progredindo na carreira acadêmica, por exemplo, esse cenário muda. Introduz uma ideia de proporcionalidade ou progressão, e não de conformidade. Indica que à medida que as mulheres avançam na carreira acadêmica, há uma mudança no cenário descrito. 6. A correção gramatical e o sentido original do primeiro período do texto seriam mantidos caso a forma verbal evidenciar fosse substituída por dar destaque. Errado. A substituição de evidenciar por dar destaque exige o uso de crase e a discussão, o que altera a estrutura da frase. 7. No segundo período do segundo parágrafo, a locução verbal havia ocorrido poderia ser substituída, sem prejuízo dos sentidos originais e da correção gramatical do texto, por ocorrerá. Certo. A locução verbal havia ocorrido pode ser substituída por ocorrerá sem prejuízo dos sentidos originais e da correção gramatical. Ambas as formas expressam o pretérito mais que perfeito, com o mesmo significado e sem alterar a estrutura ou o tempo verbal da frase. 8. O primeiro período do quarto parágrafo poderia ser reescrito, sem prejuízo das ideias e da correção gramatical do texto, da seguinte forma: nos dias de hoje, a presença das mulheres, na educação brasileira, são notáveis. Errado. A frase reescrita apresenta um erro de concordância verbal. O sujeito da frase, a presença das mulheres, é singular embora as mulheres esteja no plural, o núcleo do sujeito é presença. Portanto, o verbo deveria concordar com o sujeito no singular. A forma correta seria: nos dias de hoje, a presença das mulheres, na educação brasileira, é notável. 9. No segundo período do terceiro parágrafo, a forma verbal anuísse tem o mesmo sentido de assentisse. Certo. A forma verbal anuísse tem o mesmo sentido de assentisse, ambas significando dar consentimento ou concordar. Portanto, a troca de uma pela outra não altera o sentido da frase. 10. O padrão ofício corresponde a um tipo de diagramação usado em determinados textos oficiais. Certo. O padrão ofício refere-se a um tipo de diagramação específica, utilizado em documentos oficiais, como cartas e comunicações formais. Ele segue um formato padronizado que inclui a disposição de margens, cabeçalhos, corpo do texto, entre outros elementos. 11. Tanto os atos da gestão pública quanto os da gestão privada são regidos pelos princípios da legalidade, da transparência, da impessoalidade e da publicidade. Errado. Os atos da gestão pública são regidos pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência conhecidos como LIMP, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Já a gestão privada não é obrigatoriamente regida por esses princípios, sendo regida principalmente pela autonomia privada e outros princípios contratuais. 12. Do ponto de vista normativo, o direito administrativo abrange as normas que regem a administração pública, razão pela qual mantém relações importantes com outros ramos do direito. Certo. O direito administrativo, do ponto de vista normativo, compreende as normas que regulam a atuação da administração pública, além de disciplinar sua organização e os atos administrativos. Por essa razão, estabelece relações com outros ramos do direito, como o direito constitucional, que fornece as bases para sua estrutura, e o direito civil, que regula, por exemplo, contratos administrativos e responsabilidade civil. 13. A correção de defeitos de um ato administrativo que o tornaram nulo chama-se convalidação, cujos efeitos somente serão produzidos a partir da prática do ato convalidador. Errado. A convalidação de um ato administrativo corrige defeitos que o tornam anulável, e não nulo. Além disso, os efeitos da convalidação são retroativos ex tunc, ou seja, produzem efeitos desde a data em que o ato originalmente foi praticado,
e não apenas a partir do ato convalidador ex nunc. 14. A investidura em cargo público ocorre com a posse, enquanto o exercício do cargo público tem início apenas após a entrada em efetivo exercício pelo servidor, o que deve ocorrer dentro do prazo legalmente estabelecido. Certo. A investidura em cargo público ocorre no momento da posse, que é o ato formal de aceitação do cargo pelo servidor. Já o exercício tem início quando o servidor começa a desempenhar efetivamente as atribuições do cargo, o que deve ocorrer dentro do prazo estabelecido em lei, normalmente de até 15 dias após a posse, conforme disposto no artigo 15 da Lei nº 8.112 de 1990. 15. O poder hierárquico permite à administração pública realizar a avocação e a delegação de competências administrativas entre órgãos e agentes subordinados, desde que não sejam competências exclusivas por natureza ou por determinação legal. Certo. O poder hierárquico confere à administração pública a possibilidade de avocar, chamar para si e delegar competências administrativas entre órgãos e agentes subordinados. No entanto, não é possível delegar ou avocar competências que sejam exclusivas, seja por sua natureza ou por determinação legal, como previsto em normas administrativas e no princípio da legalidade. 16. A responsabilidade civil da administração pública por atos comissivos que causem dano a terceiros é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo causado. Certo. A responsabilidade civil da administração pública por atos comissivos que causem dano a terceiros é objetiva, fundamentada no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo. Para a administração ser responsabilizada, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa ou do agente público, no exercício de suas funções e o prejuízo sofrido. Não é necessário comprovar dolo ou culpa do agente público. 17. Os serviços públicos devem ser classificados em serviços próprios do Estado e serviços de utilidade pública, sendo os primeiros aqueles vinculados às funções típicas de soberania, enquanto os últimos se referem a atividades de interesse coletivo que devem ser delegadas a particulares. Errado. A classificação dos serviços públicos não é feita da forma descrita na afirmação. Os serviços públicos podem ser classificados, principalmente, em essenciais ou indispensáveis, que são aqueles diretamente ligados ao atendimento das necessidades básicas da população como saúde, educação, segurança, e não essenciais, que são atividades de conveniência pública. Além disso, a ideia de serviços próprios do Estado está mais relacionada a atividades que somente o Estado pode executar como segurança pública, defesa nacional, enquanto os serviços de utilidade pública podem ser delegados a particulares, mas não se encaixam necessariamente na definição apresentada na afirmação. O conceito de serviços públicos engloba uma gama mais ampla de categorias. 18. A administração indireta é composta pelos órgãos que integram as pessoas jurídicas da administração pública, enquanto a administração direta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Errado. A descrição foi invertida. A administração direta é composta pelos órgãos da administração pública, ou seja, pelas entidades que não possuem personalidade jurídica própria, mas que atuam diretamente no exercício das funções do Estado como ministérios, secretarias e departamentos. A administração indireta, por sua vez, é composta pelas entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, que desempenham atividades descentralizadas e específicas, mas sob a supervisão do Estado. 19. O controle administrativo da administração pública é exercido internamente pelos próprios órgãos e entidades administrativas, com a finalidade de assegurar a legalidade, eficiência e moralidade dos atos administrativos, com a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Errado. O controle administrativo da administração pública é exercido internamente pelos próprios órgãos e entidades,
mas não exige a intervenção do Poder Judiciário, salvo em casos excepcionais, quando há necessidade de revisar ou corrigir atos administrativos. Esse controle visa garantir a legalidade, eficiência e moralidade dos atos administrativos, sendo um controle interno que pode ser realizado de forma autônoma pelos órgãos administrativos. No entanto, o controle judicial ocorre apenas quando a lesão a direitos ou quando a administração não cumpre adequadamente suas funções, em um processo de controle jurisdicional. 20. De acordo com a Lei nº 14.133 de 2021, a modalidade de licitação denominada pregão é aplicável à contratação de bens e serviços comuns, sendo permitida sua utilização para a contratação de obras e serviços de engenharia. Errado. De acordo com a Lei nº 14.133 de 2021, a modalidade de licitação pregão é aplicável exclusivamente à contratação de bens e serviços comuns. Para obras e serviços de engenharia, a lei estabelece modalidades específicas, como concorrência, tomada de preços e convite, conforme o valor e a complexidade da contratação. 21. O sistema operacional Windows 10 permite que o usuário organize programas e arquivos em diferentes áreas da tela, como por exemplo, usando a ferramenta Snap para dividir a tela em várias seções. Certo. O Windows 10 oferece a funcionalidade chamada Snap, que permite ao usuário organizar as janelas de programas e arquivos dividindo a tela em diferentes seções. Essa ferramenta facilita o trabalho com múltiplas janelas abertas, tornando a visualização e o gerenciamento de tarefas mais eficiente. 22. O Microsoft Excel, parte do pacote Microsoft Office 365, não permite a criação de gráficos dinâmicos baseados em dados de planilhas, sendo limitado a gráficos estáticos. Errado. O Microsoft Excel, parte do pacote Microsoft Office 365, permite a criação de gráficos dinâmicos baseados em dados de planilhas. A ferramenta oferece uma ampla variedade de gráficos interativos, como gráficos de barras, linhas, pizza, entre outros, que podem ser atualizados automaticamente conforme os dados da planilha são alterados. Além disso, é possível usar gráficos dinâmicos com tabelas dinâmicas, o que torna a análise de dados ainda mais flexível e dinâmica. 23. Em uma rede de computadores, a internet é uma rede privada que utiliza protocolos abertos para comunicação entre sistemas, sendo acessível apenas a usuários autorizados. Errado. A internet não é uma rede privada, mas sim uma rede pública e global, acessível a qualquer pessoa com a infraestrutura adequada. Ela utiliza protocolos abertos, como o TCP/IP, para comunicação entre sistemas, mas não é restrita a usuários autorizados. A acessibilidade da internet é ampla, e a segurança para controle de acesso é garantida por outras ferramentas, como firewalls e sistemas de autenticação, mas a própria internet em si é uma rede pública. 24. O Google Chrome e o Mozilla Firefox são navegadores compatíveis com a maioria dos sistemas operacionais, mas o Microsoft Internet Explorer é limitado ao sistema Windows e não está mais em uso, sendo substituído pelo Microsoft Edge. Certo. O Google Chrome e o Mozilla Firefox são navegadores amplamente compatíveis com a maioria dos sistemas operacionais, como Windows, MacOS, Linux e outros. O Microsoft Internet Explorer, por outro lado, era limitado principalmente ao sistema Windows e foi descontinuado, sendo substituído pelo Microsoft Edge. O Edge é o navegador moderno da Microsoft, oferecendo melhor desempenho e compatibilidade com os padrões web atuais. 25. O Outlook Express é um programa de correio eletrônico utilizado exclusivamente para enviar e-mails, não permitindo a configuração de contas de e-mail de outros provedores além da Microsoft. Errado. O Outlook Express, que era um programa de correio eletrônico integrado ao Windows até o Windows XP, permitia a configuração de contas de e-mail de diversos provedores, não sendo restrito apenas aos serviços da Microsoft. Ele suportava protocolos como POP3, IMAP e SMTP, permitindo aos usuários configurar e gerenciar suas contas de e-mail de diferentes provedores. No entanto, o Outlook Express foi descontinuado e substituído pelo Windows Mail, e posteriormente pelo Microsoft Outlook no pacote Office.
26. Grupos de discussão online são plataformas que permitem aos usuários compartilhar ideias, discutir tópicos e trocar informações em tempo real, sem qualquer moderação ou regras de conduta. Errado. Grupos de discussão online são plataformas que permitem aos usuários compartilhar ideias, discutir tópicos e trocar informações, mas geralmente essas plataformas possuem moderação e regras de conduta para garantir um ambiente respeitoso e organizado. As regras podem variar conforme o grupo ou a plataforma, e a moderação é importante para evitar abusos, como spam, linguagem imprópria ou comportamentos prejudiciais. 27. A computação na nuvem Cloud Computing permite que os usuários armazenem e acessem dados e aplicativos pela internet, sem precisar de dispositivos físicos específicos ou servidores locais. Certo. A computação na nuvem Cloud Computing permite que os usuários armazenem e acessem dados e aplicativos pela internet, sem a necessidade de dispositivos físicos específicos ou servidores locais. Isso oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo que os usuários utilizem recursos de computação de maneira remota e paguem apenas pelo que utilizam, sem depender de infraestrutura própria. 28. A organização de arquivos no sistema operacional Windows pode ser feita por meio da criação de pastas e subpastas, permitindo que os arquivos sejam gerenciados de forma mais eficiente. Certo. No sistema operacional Windows, a organização de arquivos pode ser feita por meio da criação de pastas e subpastas. Isso permite uma maneira eficiente de gerenciar e categorizar arquivos, facilitando o acesso e a organização das informações. A hierarquia de pastas e subpastas ajuda a manter os arquivos bem organizados, o que é especialmente útil em sistemas com grande volume de dados. 29. Programas antivírus modernos utilizam técnicas como verificação heurística, análise comportamental e bancos de dados de assinaturas para detectar e bloquear ameaças, como vírus, worms e trojans, mesmo aqueles que ainda não foram identificados por definições de vírus. Certo. Programas antivírus modernos utilizam uma combinação de técnicas para detectar e bloquear ameaças, incluindo verificação heurística, análise comportamental e bancos de dados de assinaturas. A verificação heurística permite identificar comportamentos suspeitos que podem ser indicativos de um vírus, mesmo sem uma assinatura conhecida. A análise comportamental monitora o comportamento dos programas para detectar atividades maliciosas em tempo real. Além disso, os antivírus mantêm bancos de dados de assinaturas para identificar vírus, worms, trojans e outras ameaças já conhecidas. 30. A utilização de inteligência artificial no serviço público deve ser transparente, garantindo que as decisões tomadas por sistemas automatizados sejam compreensíveis e auditáveis pela sociedade, evitando discriminação ou decisões enviesadas. Certo. A utilização de inteligência artificial no serviço público deve ser transparente, para garantir que as decisões tomadas por sistemas automatizados sejam compreensíveis, auditáveis e responsáveis. Isso é crucial para evitar discriminação ou decisões enviesadas, garantindo que a inteligência artificial seja usada de forma justa e ética. A transparência também permite que a sociedade compreenda como essas decisões são tomadas e tenha a possibilidade de questioná-las ou corrigi-las se necessário.